Então, como eu ia dizendo, meu nome é Lívia, eu sou médica, fiz especialização e a graduação na PUC de Porto Alegre. Moro há 2 anos aqui em São Paulo e, antes de mais nada, quero agradecer a generosidade desses 2 senhores, que são meus amigos, né? O Dr. Raymond e o Rabino Nurkin, que eu nem tenho palavras assim para expressar minha gratidão. Mas vamos ao que interessa. Vocês sabem que nós, médicos, temos critérios muito rígidos para o que se chama medicina baseada em evidências. Então, durante muito tempo, me incomodou uma coisa como psiquiatra. Eu sou psiquiatra clínica, eu não sou psicanalista, embora a minha formação venha de um lugar que tem muita ligação com Buenos Aires e que tem uma tradição de psicanálise. Então, como psiquiatra clínica, e morando no interior, eu tinha que fazer de tudo. E atendendo os pacientes que passavam situações mais graves, eu trabalhava anos com eles, depois eu vou falar de 2 casos clínicos, e chegava num ponto que parecia assim que não tinha mais o que fazer, mas que sempre ficava uma marca do trauma, né? E aí que eu comecei a estudar a Hassidut. No começo eu tinha uma ideia um pouco fantasiosa da Hassidut, e eu estou abrindo meu coração para vocês, né? Eu achava que seria uma alternativa para uma solução definitiva para isso que eu falei antes. Com o tempo eu vi que a Hassidut é poderosa realmente, mas que cada pessoa tem um processo diferente, né? Então, agora eu estou me explicando de onde é que saíram essas reflexões que eu quero fazer junto com vocês, que não esgota o tema de forma nenhuma, mas que são reflexões, né? O perdão, antes de mais nada, se a gente for procurar a definição, fala em remissão das dívidas, né? E as diferentes culturas religiosas tratam isso de formas diferentes. Uma coisa importante assim, que eu ouvi na sinagoga e que eu associei com esse tema é que no final da Parashá de Shemot, Moisés, ouvindo as queixas do povo de Israel, tipo, nós fizemos tudo o que você pediu, nos organizamos, e o faraó nunca nos libera, né, para sair do Egito. E, obviamente, a minha reflexão é a seguinte: Moshe, com toda a sabedoria dele, e o grande profeta que ele foi, que ele é, ele sabia o que ia acontecer, mas ele legitimou a queixa do povo, né? E ele foi, inclusive, questionar Hashem sobre isso, e isso me fez pensar o seguinte, que nós não temos o direito de tirar o direito do próximo de se sentir ofendido. As ofensas são das mais variadas, desde coisas pequenas, que às vezes nos tiram do sério, como a amiga Celina falou antes, até coisas graves. Então, assim, uma coisa importante sobre o perdão, que eu acho, é que ele é um bom negócio, porque ele é capaz de resgatar um bem-estar emocional, porque através dele ocorre a liberação de aspectos negativos que trazem sofrimento. E no final das contas, eu acho que uma das ideias que vem é assim: o processo do perdão é um processo nosso, né? Embora o perdão possa acontecer em vários âmbitos, coletivo, pessoal, o processo do perdão de coisas mais graves, ele é individual. Então, muitas vezes a gente faz esse processo sem que o que nos ofendeu nunca tenha nos pedido perdão. E mesmo assim, ele é válido e libertador.
Na Torá, em várias situações, o perdão traz consigo a força de reconciliar as almas que, na sua essência, fazem parte de uma única alma coletiva. E quem era o especialista nisso era Arão. Ele tinha essa capacidade de agregar, de reunir. Ele, inclusive, tem uma citação que ele chegava para um e dizia: teu companheiro, onde estava tendo briga, o teu companheiro está arrasado com o que está acontecendo entre vocês. E chegava para o outro e dizia a mesma coisa. O teu companheiro está arrasado com o que... E assim as coisas iam se resolvendo. Bom, agora a gente vai entrar numa questão mais, assim, técnica, né? De alguma forma, quando um trauma, uma ofensa ocorre, marcas ficam no ser que foi ofendido. E o que acontece, e aí começam os questionamentos, né? Por exemplo, o Freud falou que o trauma... doutor, o senhor me ajude, por favor, que eu não sou psicanalista, que o trauma, ele é uma situação onde a pessoa não conseguindo lidar com aquilo ali, ele cria uma alteração no funcionamento psíquico. E aí ele traz a ideia da neurose. O Jung, ele fala uma outra coisa, ele fala que se formam arquétipos a partir de um processo de adaptação. Então, esse caminho, ele pode acontecer de várias formas. E não existe, assim, na minha experiência de 22 anos como psiquiatra e 20 como médica, é um trabalho artesanal, né? Não se pode, inclusive, eu trago aqui, assim, a importância das medicações, né, que em determinados momentos são fundamentais mesmo. Bom, os desafios do perdão. Não se pode questionar e tirar o direito de uma pessoa que sofreu uma ofensa muito grave de sofrer, né? E eu acho que é uma questão assim de generosidade e de empatia, e acho que Moshe é sempre um exemplo para isso também, porque muitas vezes o que o outro nos fala nos parece bobagem, né? E aí, muito frequentemente, a gente ouve: ah, mas isso é uma bobagem, isso aconteceu há muitos anos. Para o nosso psiquismo, não existe muitos anos. É sempre tudo muito, muito imediato, porque enquanto aquilo não for passado a limpo, o inconsciente continua mandando a mensagem. Então, diferentes ofensas, diferentes processos de perdão. O orgulho é uma coisa que pode nos atrapalhar muito, mas existe e é uma prisão, porque a partir do orgulho a pessoa não se dá o direito de dar o próximo passo e se libertar daquela dor, daquele sofrimento. Paulo? Bom, eu vou falar aqui do caso clínico, então, de uma paciente de 32 anos, né, que começou a acompanhar, eu comecei a acompanhar ela quando ela tinha 27, e ela chegava com uma camiseta muito bonita do Grêmio Futebol Porto Alegrense, sempre com aquela camiseta, porque ela era da torcida organizada, e eu acompanhei o final da adolescência dela e o início da vida adulta, onde ela se casou, e teve uma primeira gestação um pouco complicada, onde ela teve que fazer repouso. E, enfim, ganhou uma menina. O casamento andou, não deu muito certo, e com 4 anos eles se separaram. E um dia de manhã cedo, pelas 6h30 da manhã, tocou meu celular,
E vocês sabem que lá no Rio Grande do Sul, na serra, é muito frio. E é muito comum se fazer fogo, né? Liga ar-condicionado, tem que fazer fogo igual. E o que aconteceu? Numa das dias que essa menina foi passar com o pai, houve um incêndio e a menina faleceu. Então, não preciso dizer para vocês que no primeiro momento foi muito difícil. Ela, inclusive, internou, ela me pediu, eu preciso internar, eu preciso ficar num lugar onde ninguém venha falar comigo sobre isso e onde eu possa chorar sem ter que ser social. E, inclusive, daí chegou num ponto que ela se desorganizou, assim, ficou com sintomas psicóticos. E esse é um momento muito delicado, né? Que a gente tem que escolher passar pelo deserto junto com o paciente. Não tem saída, né? Então, foi um processo que demorou muitos anos, muitos anos. Às vezes, ela ia no consultório, dizia que tinha uma coisa urgente para falar comigo. E ela fechava a porta e dizia assim, eu só queria que a senhora me desse um abraço. E várias vezes aconteceu isso, e eu sentia que era uma falta física da criança, né? Assim, eu não falei para vocês que ela ficou muito revoltada com o pai, porque a menina foi encontrada assim com um pijaminha curto, no frio, e parece que foi por asfixia. Então, a raiva que ela tinha daquele homem era imensa, e ela... Boa noite, Michele. E ela... Obrigada. A raiva que ela tinha daquele ex-marido era uma coisa brutal, e ela ia no fórum, ler o processo, queria saber detalhes, ocupava a consulta com essa ruminação, e eu deixava, claro, né, porque era um momento dela. Aos poucos, a vida foi... Aí ela fez uma busca espiritual, foi em centro espírita, fez várias coisas com a esperança de se comunicar com a criança, uma coisa difícil, né? E o que eu posso dizer para vocês? Que, assim, 10 anos depois, ela conseguiu... ela está num curso superior, ela se tornou uma executiva de uma das empresas lá da região, e ela casou de novo. Tentou engravidar, mas não conseguiu, e todos os dias das mães ela me chama, né? Mesmo agora que eu me mudei, ela ainda tem contato. E o que eu tenho para dizer para vocês é isso, uma diluição daquela dor aguda foi acontecendo ao longo do tempo, mas aquela cicatriz continua, né? E a gente tem que ter muito respeito, né? Porque cada um de nós tem as suas. Cada um de nós. A gente, claro, não sai falando para todo mundo, mas todos nós temos as nossas, né? E eu acho incrível, nisso tudo que a gente está falando, o poder da Torá, né? Porque realmente a questão dela ser atemporal, quando a gente começa a se dedicar um pouco mais, a gente começa a sentir um alívio. Bom, pode passar. Bom, aí agora é um outro assunto que eu acho muito delicado, que é assim, eu atendi muitas mulheres ao longo desses anos que sofreram abuso sexual. E desde a consequência é variada, depende da estrutura psíquica que alguns têm, que um ou outro tem. Algumas ficam psicóticas
ou desenvolvem um transtorno borderline, outras ficam com uma dificuldade muito grande de se relacionar, né, com homens, e é uma luta o resto da vida. E esse processo também é assim, meio parecido com o que eu relatei da outra paciente. Mas o que chama atenção é que no momento que elas chegam, em geral tem um sentimento de revolta, porque elas tentaram pedir ajuda, e, em geral, as famílias dizem, não, isso é impressão tua, não foi assim. E é muito sério isso, né, que a gente está falando, porque, infelizmente, ainda acontece. Entretanto, assim, no momento que a pessoa confia na gente para poder falar, estabelecer essa comunicação, se abre uma janela. E aí começa a aparecer um sinal de perdão. E o perdão ele não diz respeito a um pensamento de, como eu falei no começo, remissão da dívida. Não tem nada a ver com isso. É uma redimensão, é um ressignificado do que aquilo aconteceu, né? Boa noite, Rabino. Sobre os reféns, eu acho a gente tem que pensar nisso também, porque as pessoas que... Eu atendi uma moça que voltou de lá, e felizmente ela veio depois do 7 de outubro, mas não aconteceu nada com ela, mas o sentimento de devastação é muito grande e não se sabe por quanto tempo, né? E, então, eu acho que, nesse ponto, a gente vai ter que ter muita generosidade, porque, ao longo do tempo, várias coisas, vários transtornos, porque, assim, por exemplo, o transtorno pós-traumático, as cenas ficam se repetindo na cabeça da pessoa por muito tempo. E tem o transtorno pós-traumático tardio também. Então, eu falei antes, né, que os pacientes do sexo feminino com diferentes quadros clínicos, desde quadros psicóticos que necessitam internação, até o que é mais comum, quadros de extrema dificuldade de se relacionar afetivamente, o uso de diferentes linhas terapêuticas e medicação. Pode passar, Paulo. Bom, os benefícios físicos do perdão e do auto-perdão. Aqui eu acho que é o grande ponto que, assim, a gente, na medicina, para afirmar que uma determinada terapêutica é causa da cura de um transtorno, uma doença, a gente tem que seguir à risca critérios muito rígidos, né, de pesquisa científica. E isso nós não podemos fazer nesse momento ainda, como o Dr. Raymond falou semana passada, não temos aparelhos ainda para ver isso. Ainda tem alguma coisa sobre alterações em exame de imagem em pessoas que praticam a meditação, mas fora isso ainda não se sabe. Agora, esses dois conceitos que estão ali, eu acho que eles são a ponta do iceberg, porque a neuroplasticidade e a epigenética. A epigenética é o seguinte: quando acontece uma ofensa, um trauma, uma agressão, por exemplo, na infância, o próprio código genético se modifica. Isso está comprovado, não estou dizendo eu isso, né? Para vocês verem a gravidade. Inclusive, em crianças pequenas, se verificou que ofensas, mesmo que pequenas, tipo pequenas críticas sistemáticas, causam essa alteração do código genético, para ver a nossa responsabilidade com as crianças, né? E a neuroplasticidade é a luz no fim do túnel, porque, assim, quando eu me formei, por exemplo, paciente borderline, eu ouvi assim, Dr. Raymond, isso aí não tem jeito, né?
Não tem jeito, é uma coisa que... Mas, às vezes, tem, né? Às vezes tem. Então, o que justificou isso? A mesma coisa com pacientes que usam drogas. Esse aí acabou com o cérebro dele. Claro que existe esse malefício, mas o conceito da neuroplasticidade é exatamente esse. É a condição que o neurônio tem de retornar ao estado inicial, uma vez que ele não sofra mais a agressão que sofreu inicialmente. Bom, aí agora o Ravi Nurkin vai... Eu fiz algumas afirmações ali que eu não sei se eu vou... o perdão e a espiritualidade. A reconstituição do fluxo sefirótico. Eu olho para ele ver se ele vai dizer, Gostou? Aí tem outro ponto, que é o retorno à raiz de alma. E na minha cabeça, eu vou pedir, inclusive, para o Ravi depois explicar, o Rabino Itty também está ali, a minha dúvida é a seguinte: a techuvá e o perdão. Porque a gente pode mergulhar num conceito e, no fim, parece a mesma coisa. Então, eu quero ouvir vocês. Vamos justo falar sobre isso também. Que bom. Pode passar. Então, isso aqui é um artigo que eu li, que justifica, porque assim, a pesquisa quantitativa é uma coisa, mas existe a pesquisa qualitativa, senão não existiriam ciências humanas, né? E então, essa pesquisa verificou que realmente o perdão faz parte dos sistemas adaptativos da cognição do ser humano, unindo achados da neurociência, não existindo ainda comprovação, que é aquilo que eu falei anteriormente. E também o que eu falei, que a medicina baseada em evidências tem critérios rígidos, com a comprovação da alteração no cérebro de pacientes em exames de imagem com a prática da meditação. E agora, como promover o perdão sem parecer um best-seller de autoajuda? Gostou? Não, porque é uma brincadeira, né? A gente fica lá anos, e o cara vai no Instagram, muito fácil. É muito fácil. Eu não sei se o dia que funcionar eu vou ser a primeira a usar, mas, infelizmente, e nós não falamos de uma coisa importante, né, que é para ampliar mais a reflexão. Assim, ao longo dos anos, eu vi uma diferença entre pacientes que têm uma herança genética e os que não têm. E esses que têm a herança genética, eles me parecem estar numa condição e numa situação mais... tem um núcleo duro, tem um enrijecimento, e é mais difícil ajudar eles a tirar dali. A gente se reserva o objetivo de manter eles estáveis, né? Sem risco de suicídio, sem... mas o que eu queria... Esse aí é o ponto da maior elucubração minha, que a roda das reencarnações, a Gilgul, de alguma forma traz isso no DNA, e que isso pode ser transformado, mas a gente não sabe ainda exatamente como. Mas não faz mal a gente começar a refletir sobre isso, né? Porque daqui a um tempo, não sei quanto, isso tudo vai acontecer. Né? Nós não vamos mais ter emprego, né? Nós não vamos ver. Bom, mas eu acho que a gente tem que ter alguma coisa no horizonte que nos
embora a gente saiba da nossa limitação no mundo, né? Então, o que eu acho disso tudo? Que terapia, que é um processo longo, que a meditação, e assim, psicanálise, cognitivo-comportamental, eu não sei, como eu tive que fazer várias coisas, eu acho que não se precisa escolher uma linha e não poder ver de fora, né? E é isso. Agora eu queria propor para vocês 3 minutinhos, porque assim, o Rebbe de Lubavitch escreveu cartas sobre meditação. E ele expressou ali uma preocupação grande sobre que rumo que poderia tomar essas práticas de meditação que usam diversos símbolos e diversas... ele chama idolatrias, ele fala exatamente essa palavra, e que ele considerava isso perigoso do ponto de vista espiritual. Então, ele propôs que se fizesse uma meditação que ele chamou de kasher. O que é uma meditação kasher? É uma meditação na qual não se usa símbolos e qualquer profissional de saúde poderia oferecer para os pacientes, né? Isso aí. Muito bem. Então, o que eu achei muito interessante, como eu falei, o uso do conceito epigenético, que é um conceito que é emprestado da embriologia, em que cada fase do desenvolvimento embrionário, para ser bem-sucedida, depende da fase anterior ter sido resolvida, que eu acho que é isso que você colocou. E que na questão do perdão, parece que tem várias fases a serem resolvidas para poder ter um perdão satisfatório, vamos dizer. E aí me lembrou um pouco a questão da resolução do luto, né? Do luto dos pacientes que têm uma doença terminal e que a doutora Elizabeth Kubler-Ross fez aquelas 5 etapas, né? Primeiro a negação, a revolta, a raiva, enfim, são todas as fases. Eu me pergunto acho que seria válido até ter algumas fases na resolução do perdão também, né? Mas tem semelhança, né, doutora? Tem muita semelhança, né? Porque não deixa de ser um luto, né? E as fases em que porque muitas vezes também eu confesso, não sei se todos conseguiriam chegar ao perdão, né? Mas pelo menos atravessar algumas fases já ajuda, sim, penso eu, né? A prática é assim mesmo. Tá bom? É isso que eu queria dizer. Tá bom. Eu só quero explicar o seguinte: as coisas mais importantes, que são básicas, as colunas mestras da nossa vida, elas têm uma data que é a origem disso para o ano todo. Como, por exemplo, Pesach é a origem da fé para o ano todo. Como, por exemplo, Rosh Hashanah é o conceito de ter Deus na nossa vida no ano todo. Shavuot é ter Torá na nossa vida. O perdão é considerado uma das colunas básicas, colunas mestras do judaísmo. E por isso você tem o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, que, por sinal, é o dia mais sagrado do ano todo. Perdoar é considerado no judaísmo fundamental para crescer. A evolução e o crescimento passa pelo perdão. Por isso é muito importante aprender a curar velhas feridas. Existem alguns sintomas de uma pessoa que está precisando perdoar. Ela começa a sentir uma solidão sem motivo claro. Ela não está percebendo que ela está se sentindo distanciada de Hashem. Ela começa a sentir que as punições, as coisas que estão acontecendo na vida dela são injustas. Ela tem
dificuldade até em perdoar os outros devido a injustiças percebidas. Ela tem disputas até com os entes queridos dela. Tudo isso faz parte de um grande sintoma, que é aquilo que Aman falou na acusação de Purim: Yeshno am echad mefozar umeforad. Existe um povo separado e dividido. A gente veio no mundo para trazer união. Mas quando nós não conseguimos fazer o perdão, a gente traz no mundo separação e divisão. Baruch Haba. Eu queria trocar o seguinte. Existem várias etapas. O compromisso de deixar a raiva de lado para atingir a unidade na criação, o desejo de perdoar, mas ainda o desafio em conseguir perdoar. E eu quero explicar uma coisa muito importante. Não se perdoa só quando a pessoa merece ser perdoada. Perdão não é só sobre compreensão ou merecimento. Existe também o que se chama perdoar alguém que não merece. E existe também o que se chama perdoar alguém que não está pedindo perdão. Certo? O desejo de conexão tem o poder de superar o ressentimento. E sobre isso, eu quero só dizer o seguinte. Nós estamos vivendo um momento traumático. Mas, sem olhar o momento traumático que nós estamos vivendo, vamos primeiro analisar as pequenas coisas. Vamos analisar o nosso dia a dia. A Torá descreve, entre as 613 mitzvot, uma obrigação de não praticar a vingança e uma obrigação de não praticar o rancor. E nós vamos procurar analisar um pouquinho o que são essas duas das 613 mitzvot. Eu só quero explicar o seguinte. Nós falamos que Yom Kippur é o dia do perdão. Mas não existe um dia só no judaísmo para o perdão. Yom Kippur é a fonte de um processo contínuo, uma jornada em direção ao perdão. A prática do perdão não é algo instantâneo, é um caminho com altos e baixos. A raiva e o ressentimento podem ressurgir, mas agora existe uma dinâmica de aceitação e de suavização. Eu quero explicar o seguinte. Uma das mitzvot do judaísmo é saber que existe o Deus único. Existe um Deus. Mas o mundo todo é um reflexo dessa unidade. Isso a gente fala, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Só que a unicidade de Deus a gente tem que trazer para o mundo como um todo. E por isso a gente fala logo depois do Shema, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. A gente tem que captar o Shem Kevod Malchuto, a majestade divina, e trazer Leolam Vaed, trazer ela para o mundo. O perdão restaura a nossa unidade com Hashem e a unidade do universo com Hashem. A Torá sabe que o homem erra. E nós temos que saber isso também. As pessoas erram. Faz parte do ser humano errar. E às vezes as pessoas erram e fazem coisas imperdoáveis. Mas se por um lado existem coisas imperdoáveis, por outro lado o perdão é uma necessidade vital. E aqui eu quero explicar mais um pouco. Cada um desses conceitos que nós estamos falando é uma aula inteira. Mas nós vamos passar deles pelo menos de leve,
para mostrar algumas das coisas. Eu quero só contar um grande segredo. Não sei se vai dar tempo para abordar, mas nas nossas letras do alfabeto hebraico existem as vogais. E cada vogal é um poder. Cada vogal representa um poder divino. E uma das vogais do judaísmo, que tem o som de O, é o Cholam. Cholam, Aleph, dá a letra O. Cholam Beit, dá a letra Bo. Cholam Gimel, dá Go. Cholam dá o som de O. O Cholam é o poder do perdão. E ele se manifesta em todas as letras do Aleph Beit. Talvez mais tarde, se der tempo, eu vou explicar um pouquinho pela Kabbalah o poder desse Cholam. Perdoar é divino. E perdoar é um poder tão divino que é maior que todos os poderes que Deus colocou dentro da criação. Por isso, no dia de Yom Kippur, Deus criou o mundo com as letras Yud Kei Vav Kei. E o dia de Yom Kippur está escrito Lifnei Hashem Titaru. Antes do nome de Hashem, é de lá que vai vir a pureza de Yom Kippur. É um poder que está acima de Yud Kei Vav Kei, acima do nome que Deus usou para fazer a criação. É esse poder que é chamado Keter Coroa, e é de lá que vem os 13 poderes de misericórdia, Yud Gimel Midot Arachamim. O perdão é capaz de reescrever o que aconteceu no tempo. Por isso, a cada momento que a gente vive na vida, a gente está criando um anjo. E esse anjo é aquele momento. E ele reescreve o que está escrito no momento. Ele reescreve a história. E quando ele reescreve a história, a gente vai entender o porquê dos problemas. A gente vai entender o porquê do sofrimento. Eu quero falar, tinha um colega do meu filho, que ele falava tudo na relação ele aprendeu uma expressão, custo-benefício. E tudo na vida dele virou custo-benefício. Então, esse slide que eu estou mostrando agora é em homenagem a ele. É o slide "É possível perdoar pessoas que odiamos". Então, esse slide fala o seguinte: quando eu fiz o slide, eu pensei nele. Existe um custo do perdão e existe o custo de não perdoar. Quando nós vamos perdoar, isso mexe com o nosso orgulho. Muitas vezes, perdoar mexe com o nosso senso de justiça. É injusto o que ele me fez. Existem custos físicos. Ele me roubou o meu dinheiro. Existem custos emocionais em perdoar. Perdoar não é fácil. Mas existe também o custo de não perdoar. A consequência da falta de perdão é a perda da nossa serenidade. Uma pessoa que não perdoa, ele não consegue ficar alegre. Ele não consegue passar por uma etapa criativa na vida dele. O ressentimento vira um inimigo interno que corrói a mente dele. Eu quero explicar uma coisa sobre aquilo que você falou, tchuvá e perdão. A pessoa pode se arrepender, mesmo que ele ainda não consertou aquilo de errado que ele fez. Existe um conceito chamado perdão, e existe um outro conceito chamado tikkun, conserto. O que eu vou falar é muito complicado. Estamos em perdão e tikkun? Mas eu quero explicar. Cada momento gera um anjo.
E esse anjo, ele é feito de corpo e alma. O corpo é o que a pessoa fez, mas a alma é o que a pessoa sentiu, é o que a pessoa pensou, é aquilo que ela pôs dentro daquele ato que ela praticou. Acontece que se arrepender significa consertar a alma daquele anjo negativo e desfazer o corpo daquele anjo negativo, mudando o que aconteceu no passado. Quando a pessoa se arrepende, ela tirou aquela vontade de fazer a coisa errada. Ela se arrependeu. Então, hoje, se ela estivesse no passado, não faria mais. Se essa situação vier na frente dele, ela não faz. E no futuro, se uma situação semelhante ocorrer, ela não voltará a fazer. Então, ela tirou a vontade de fazer aquele erro. Ela realmente se arrependeu. Mas não necessariamente ela consertou aquilo de errado que ela fez. Eu, uma vez, agora também vou ir num caso dramático. Eu, uma vez, cheguei na Yeshiva e tinha um rapaz. Eu chegava cedo na casa de estudos, no salão onde a gente estudava, e eu vi um rapaz israelense. E esse rapaz não era da Yeshiva, mas ele veio correndo para a Yeshiva. E eu olhei para ele e falei, bem-vindo, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Aí ele falou, eu vim fazer teshuvá. E quando ele falou isso, eu vim fazer teshuvá, quando ele falou isso, ele levantou o braço. Eu pensei, ele acha que eu vou bater nele. Não, ele levantou o braço porque ele pensou que quando ele falou que ele vinha fazer teshuvá, eu ia puxar o braço dele e colocar o tefilim na hora. Porque assim era o pessoal de Chabad. Deus nos livre, esse rapaz, ele foi fazer com uma namorada dele uma festa de drogas e ela morreu. E essa história ocorreu alguns dias antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E esse rapaz não sabia o que fazia da vida. O que ele chorou, ele ficou na Yeshiva, o que ele chorou naquele Rosh Hashanah, o que ele chorou, não me resta dúvida de que ele se arrependeu muito do que ele fez. E ele acreditava no poder de Deus de perdoar ele. Mas além de se arrepender, e além de Deus perdoar ele, existe consertar aquilo que ele fez. Consertar aquilo que ele fez, isso é chamado tikkun, não é tão fácil assim. Em Hassidus, a gente dá um outro exemplo, de uma criança que derramou tinta. Tá bom, derramou tinta, o que você vai fazer? Eu estou arrependido, eu não devia ter pego aquele tinteiro e brincado com ele. Tá bom, agora o que você vai fazer? Você ensina a criança a pegar o pano, a ir no lugar e a passar o pano úmido para tirar aquela tinta que espalhou. Uma coisa é o arrependimento. Outra coisa é o tikkun, que é o reparo da cura da alma, do corpo e do mundo. Porque quando a pessoa faz algo errado, você precisa curar o que aconteceu na alma, você precisa curar o que aconteceu no físico, e você precisa curar o que aconteceu no mundo. Existem dois pedidos no Amidah, no Shemona Esrei, que um deles fala de teshuvá, e outro fala de slichá. Teshuvá quer dizer, eu me arrependo. E outra coisa é, Deus, o Senhor, por favor, perdoa. E muitas vezes,
o conserto não é tão simples. Quando há um arrependimento sincero, o perdão de Deus é completo. Quando termina o Shemona Esrei, a gente fala uma oração chamada Ana, e a gente fala os 13 poderes e misericórdia de Hashem, porque nós temos certeza que Deus é capaz de me perdoar. Mas a reparação dos danos continua. Os efeitos do pecado podem continuar após o perdão também. Mesmo que Deus já perdoou, a pessoa continua tentando reparar o pecado. O processo de reparação, o tikkun, o conserto, às vezes é longo. Existem vários casos onde o tikkun pode demorar múltiplas vidas. A pessoa volta no mundo para terminar de consertar aquilo que ele fez. O indivíduo continua, apesar de perdoado, continua responsável até a reparação. Existe um conceito temporal do tikkun. Eu não vou entrar nisso. Vamos entrar em misericórdia e justiça. Mas eu quero explicar para vocês a seguinte coisa. Nós temos que copiar Deus. Deus deu para nós aquelas mitzvot que Ele cumpre. E do mesmo jeito... meu Deus! O que eu estou vendo, sempre acontece isso comigo. Eu escrevo as páginas do que eu quero falar e tem mais páginas do que tem tempo. Então, o que acontece? Deus deu as mitzvot que Ele cumpre para a gente cumprir. E do mesmo jeito que Deus disse que Ele perdoa, isso quer dizer que nós temos uma mitzvah de perdoarmos. Perdoar é uma mitzvah e é uma mitzvah muito grande. Assim como pedir perdão é uma mitzvah, porque fazer um pecado contra o outro é algo grave. No Yom Kippur, Deus perdoa, mas nos pecados entre a pessoa e o próximo, a pessoa tem que pedir perdão também. Deus perdoa, mas é condicional a pessoa a quem ele machucou perdoar também. E existem duas midot. Existe a midá da misericórdia de Hashem e existe a midá da justiça de Hashem. Enquanto a misericórdia perdoa, a justiça, ela sugere que a pessoa conserte o que ela fez de errado. Não só se arrependa, mas procura consertar aquilo que ele fez de errado. Eu quero só explicar que o perdão faz parte da evolução universal. E ele tem muitas implicações em relação ao mundo e nas relações humanas. O modelo divino de perdão é um exemplo para as nossas relações interpessoais. Deus encoraja o perdão genuíno. Perdoar mesmo que a pessoa não se arrependeu. Mas também Deus encoraja que a pessoa procure reparar o que fez de errado. Ou seja, o perdão é uma graça divina, e que a pessoa deve procurar fazer. Mas a pessoa tem que procurar se arrepender e procurar reparar. Existe o que se chama perdão mútuo. Um perdoar ao outro. E existe o que se chama a evolução através do perdão. Eu quero só falar então um resuminho do que eu não vou falar. Questões importantes sobre o perdão. Eu vou só falar rapidinho os títulos. E aquilo que vocês tiverem interesse, por favor, perguntem e a gente se aprofunda. Por que perdoar? Como perdoar?
por que e como pedir perdão, como saber se foi perdoado e como perdoar a si mesmo. Então vamos lá. Por que perdoar? Estamos no slide. Perdoar é um mandamento divino. Guardar rancor ou buscar vingança são proibições divinas. Qual é a diferença de vingança e rancor? Você me fez algo ruim, eu vou te fazer algo ruim. Isso é vingança. Rancor é, você me fez algo ruim, eu não vou fazer isso para você, porque eu não sou como você. Isso é rancor. Então, aquilo continua me doendo, mas eu não vou fazer como você, porque eu não sou vingativo. Mas ele continua guardando dentro de si o rancor. Não guardar rancor é um mandamento da Torá. E cada momento que você não está guardando rancor, você está cumprindo um mandamento enorme. Eu vou lhe falar o seguinte: quando uma pessoa é envergonhada e ela perdoa na hora, todos os seus pecados são perdoados. E isso é tão forte, existem momentos onde todo o pecado da pessoa é perdoado. Por exemplo, o casamento. O que é? Quando uma pessoa é envergonhada e ela perdoa na hora, todos os pecados dele são perdoados. Existem momentos que Deus perdoa todos os nossos pecados. Casamento, por isso a gente pede para um noivo, uma noiva, embaixo da roupa, pensar em alguma oração que a gente precisa muito, porque ele vira um tzadik embaixo da roupa. O Brit Milá, o Sandak, que tem o neném no colo, ele tem todos os pecados perdoados. Por isso é costume, logo depois do Brit Milá, pedir, me dá uma brachá para um sandak, porque ele vira um tzadik. Por que você pede na hora? Se você esperar meia hora ele escutar a primeira fofoca, ele já não é mais um tzadik. Naquela hora, pelo menos, ele é um tzadik. E quando uma pessoa é envergonhada e ele releva, os pecados dele são perdoados. Uma vez teve um rabino que envergonharam ele no Bet Rabat. E o rabino Mordechai Gershonstein viu e falou para duas pessoas pedirem brachá desse rabino que foi envergonhado para terem filhos. Os dois tiveram meninos. Eu aproveitei a oportunidade e pedi uma brachá para minha filha e nasceu meu neto. Então, o que acontece é o seguinte, olha, funciona. O negócio é testado. Agora, por quê? Como que a gente adquire essa capacidade de perdoar? A gente tem que saber que a raiva, a vingança, é uma sintonia com poderes negativos da Sitra Achra. Saber perdoar é perceber que existe uma divina providência por trás de tudo. E tudo que acontece é um plano de Deus, que nem aconteceu com Yosef HaTzadik. Os irmãos venderam eles como escravos. E Yosef queria perdoar. Ele virou o vice-rei do Egito, os irmãos apareceram e eles falaram, olha... Quando ele viu que eles estavam arrependidos, ele falou, era isso que eu queria saber. Não fiquem chateados de me venderem para cá. Isso foi por divina providência. Eu tinha que preparar o caminho para vocês. Vocês têm que passar pelo Egito. E para abrir o caminho, ele veio para lá. Perceber que existe um plano divino e tudo é por divina providência, nos ajuda a perdoar. Por que e como pedir perdão? A gente tem que cessar o comportamento errado. Perceber que aquilo estava errado. Perceber que Deus perdoa e Ele pede a nós que perdoemos também. Como saber se você foi perdoado? Uma das coisas é quando você aceita os pedidos de desculpas
e quando você resiste à tentação de repetir o mesmo erro. Isso é a prova de um arrependimento sincero. Do mesmo jeito que você tem que perdoar os outros, você tem que aprender a perdoar a si mesmo. A pessoa se culpa por diversas coisas, e isso atrapalha o crescimento dela. Ela se deprime, e tudo isso ela tem que deixar para trás. Eu quero trazer uma sugestão prática. Colocar na mente pensamentos de Torá. Por quê? Yosef, quando foi jogado num poço, está escrito que o poço era vazio e não tinha água. Por que a Torá precisa repetir poço vazio sem água? Para nós sabermos o seguinte: onde não tem água, entra cobras e escorpiões. Se você deixa um buraco vazio sem água, lá vem cobras e escorpiões, entra tudo que não presta. A nossa mente é assim. A Torá é comparada com água. Quando você põe Torá na sua mente, não entra coisas negativas. E quando a pessoa não põe Torá, entra coisas negativas. E o papel da Torá está escrito, a Torá foi dada para fazer a paz no mundo. E, por isso, a Torá tem o elemento de trazer shalom ba'olam, paz da pessoa consigo mesma, paz da pessoa com os outros, paz da pessoa com o mundo, com o povo todo, com a sua família e com o universo em geral. E isso vem dos Yud Gimel Midot Arachamim. Eu não sei se eu falo sobre a vogal Rolam. Fala? Eu vou só dar. Não está nem na apresentação. Mas eu vou falar assim, umas diquinhas. Rolam é um ponto que fica acima da letra. E ele tem o som de O. Rolam é ligado com duas sefirot, Malchut e Tiferet. Malchut é majestade e Tiferet é beleza, harmonia. Malchut é a última das sefirot. E ela simboliza bitul, anulamento. A pessoa para pedir perdão e a pessoa para dar perdão, ela tem que abrir mão de muito orgulho. Ela tem que mostrar muita humildade. Mas o perdão leva ao que existe de mais bonito e harmonioso no mundo. Por isso, essa vogal, Rolam, ela liga Malchut com Tiferet. Quando a pessoa chega no nível de perdoar, ele chega no nível mais lindo, na coisa mais harmoniosa, no verdadeiro significado da vida. Eu vou só fazer mais um jogo que está na palavra Rolam. Rolam são as mesmas letras da palavra Melach. Melach quer dizer sal. E Rolam são as mesmas letras da palavra Machal. Machal, Mechilá, quer dizer perdão. Slach lano, mechol lano, kaper lano. Que o Senhor Machal lano, o Senhor nos perdoa. O que quer dizer sal? Sal é um conservante. Todas as oferendas do templo tinham que ter sal. E sal simboliza aquilo que é eterno. O sal simboliza uma força que é eterna. E isso é a capacidade contínua de perdoar. E a Mechilá significa o eterno. Quando a gente revela o poder do perdão, a gente revelou uma força eterna dentro de nós. Isso é em pequeno resumo. E agora eu ainda abro alguns minutinhos para perguntas, se houverem. Eu tenho uma pergunta. O que o senhor sugere quando um momento que a pessoa está no extremo do sofrimento
E esse acesso a um pensamento mais equilibrado parece impossível. Até hoje eu acho que é o tempo, mas isso é uma coisa que me intriga muito na Hassidut, é que essa decisão, por exemplo, o Rav Gurari Bessimhe, né? Mas como isso, se eu estou desesperada? Aquelas coisas, a gente tem que guardar horas para pensar no que não vale a pena. Os sentimentos que nós temos são consequências daquilo que a gente pensa. Então, nem sempre vale a pena ficar pensando sobre aquilo que vai gerar sentimentos negativos. Até quando nós vamos nos arrepender e consertar, tem hora marcada para fazer isso. Primeira coisa, eu vou mostrar como é que é a nossa tefilá. A nossa tefilá começa: Deus, obrigado por mais um dia. Isso, acordo de manhã. Uma vez tinha uma pessoa que estava fazendo um serviço de concerto na casa do Rebbe. E essa pessoa, esse judeu, ele perguntou para a esposa do Rebbe: pergunta para ele qual é a parte mais importante da oração. O que é o mais importante que a gente tem que fazer na oração? Provavelmente porque ele queria só rezar aquele trechinho e deixar o resto de lado. E como ele estava fazendo um serviço de manutenção, ele chegou no dia seguinte e perguntou para a Rebbe: e o que é o mais importante da oração? A Rebbe falou: o Rebbe disse que é o Modeani. Quando você acorda de manhã, agradece a Deus que Ele está postando em você mais uma oportunidade, mais um dia para você usar aquele dia bem. Se você começa o dia bem e fala: Deus, obrigado que o Senhor está postando em mim por mais um dia, isso é o mais importante de toda oração. E a gente começa bem e fala com Deus tanta coisa bonita, passa por todo um psuquei de Zimra, aprendendo a ver Deus em todos os lugares, chamar, a gente vê que Deus é um, e depois a gente se sente à vontade para pedir de Deus tanta coisa. E eu peço isso, e peço aquilo, e peço todo o Shemona Esrei. Quando termina o Shemona Esrei inteiro, a gente fala: olha, Deus, cá entre nós, eu fiz algumas coisinhas de errado. Então eu queria falar com o senhor, Hashem, do Pagano, Gazalo, de Barndofi. Fizemos também algumas coisas erradas. Eu acredito que o senhor é capaz de consertar o que eu fiz de errado. Então, o que quer dizer isso? Você não fica pensando no errado o tempo todo. Mesmo no dia inteiro, que horas que você vai pensar em consertar alguma coisa? É no Kriyat Shema antes de dormir. E na semana inteira, você só deve pensar nisso na quinta-feira à noite. Por quê? Porque vem Shabbat, eu quero entrar Shabbat tranquilo. Então, tem uma hora que a gente pensa, mas antes disso a gente ri. Eu vou contar para vocês uma coisa da minha avó. A minha avó tinha todos aqueles amigos que são sobreviventes da guerra, que as famílias deles faleceram. E ficaram lá na Europa. E tinha épocas que eles se juntavam e escutavam aqueles discos em Yiddish. Naquela época das vitrolas. A história que eu estou contando é a época das vitrolas. Era rádio vitrola. Você podia escutar as estações de rádio e tinha também um toca-discos. E eles tinham discos em Yiddish. E eles escutavam músicas em Yiddish, eles cantavam, e tinham discos de piadas, eles riam.
Depois, quando terminava o disco, eles choravam. Era uma cena insólita. Mas o que eles conseguiam levar a vida adiante? Tinha uma hora que, quando eles pensavam no que eles deixaram para trás, no que eles não tinham mais, eles choravam. Mas antes disso, eles riam, cantavam. Então, eu não sei se isso é o grande coisa, mas eu acho que a gente deve compartimentar. A gente tem que saber que faz um bem imenso a gente não ficar pensando nas coisas que nos oprimem o tempo todo. E pensar que faz parte do nosso objetivo superar isso. Que ao superar essas coisas, isso nos leva a um crescimento. Há 26 anos atrás, quando eu morava nos Estados Unidos e eu fiz psicologia nos Estados Unidos, o Rav Twersky, Alav Shalom, que era meu mentor, meu mestre, ele me falou: você pode fazer psicologia, mas com uma condição. Você pode fazer psicologia na faculdade, mas com uma condição. Acaba a psicologia, você fecha os livros, continua estudando, continua aprimorando, começa a estudar a Torá de novo, e dentro da Torá você tem que encontrar psicologia, e assim você vai trabalhar. Muito interessante esse contexto. E Baruch Hashem, depois disso, fiz outras 2 faculdades, então está tudo certo. Dentro e nesse contexto. Mas isso que estamos aqui, Torá e psicologia, é maravilhoso. E lá nos Estados Unidos tem chamado Nefesh, que é Torá e psicologia. 26 anos atrás, os únicos barbudos eram meu pai, o Rav Shia Pasternak, Rav Twersky, e eu tinha uma barba pequenininha ainda, com 26 anos atrás. Hoje, Baruch Hashem, tem esse contexto de Torá e psicologia, porque 26 anos atrás, a comunidade judaica religiosa nos Estados Unidos, rasva Halila com psicologia, né? Então, hoje, Baruch Hashem, quer dizer, hoje, como o Rav Twersky me falou em 2026, ele me chamava Hitchel, ele falou: tem 2 tipos de pessoa no mundo. Um que está na terapia e um que precisa de terapia. Hoje, com certeza, ele ia falar que todo mundo precisa de terapia. Muito bem. Se me permitem te responder o que você perguntou, existe um contexto de Trach gut wird sein gut. Pensa bem, vai ficar bem. O nosso pensamento, a gente só pode pensar um pensamento por vez. Resumindo, porque como o Rav Yaakov falou, cada palavra dá para falar uma palestra inteira, e aqui não vou dar palestra nenhuma. Mas, se entra naquele momento, aquele pensamento negativo, se você consegue identificar o gatilho que entra, e você pega e faz um pensamento positivo, você consegue entrar para esse Simcha. Resumindo, tem muito para falar sobre isso. Mas só uma questão que estavam falando de perdão. Existe uma coisa que estava faltando aqui, o principal, que você tocou um pouquinho só, mas é principal: se perdoar mesmo, né? E outro contexto é perdoar o próximo, não por ele, mas por você. Porque muitas vezes o outro não merece. Mas perdoar ele por você, isso ajuda. Só acabando, o Maharal de Praga fala uma coisa muito interessante. Ele fala que chega Motzei Yom Kippur, estamos 26 horas rezando, não tinha nem tempo de falar Lashon Hara, e lá vem a primeira Arvit, Slachla. Já estamos batendo no coração. Batendo no coração o quê? Você acabou de 26 horas de jejum. Aí ele fala brincadeira, ele fala 2 coisas. Porque do jeito que a gente reza aquele Arvit, já pode falar Slachla, né? Porque é 2 segundos aquele Arvit. Mas depois ele explica uma coisa muito interessante. Como você tocou um pouquinho, Rav Yaakov, que Yom Kippur mechaper, Yom Kippur perdoa entre o ser humano e Deus.
mas não entre o ser humano e o próximo. Então você tem que pedir perdão para o próximo. Mas você esqueceu de pedir perdão para a pessoa principal, você mesmo. Então, Yom Kippur, a gente tem que tomar conta para se perdoar. Voltando à questão do perdão, que é o tema principal, o senhor deu muitos exemplos de vários tipos de perdão, né? E realmente, imagina, e realmente o quanto é importante o perdão e o poder do perdão em si. Tanto que existe o costume, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, do perdão que a gente pede para a pessoa que já se foi antes de ser enterrada. Porque eu acho que é uma coisa muito, muito poderosa. Tanto antes, como se não... Eu vi, hoje eu me lembrei que eu estava em Israel e havia um rabino que faleceu, um sábio, e eu vi que estava vendo a levaiá dele, para levarem ele para enterrar. E no momento da levaiá, eu vi várias pessoas chegando e pedindo desculpas para ele. Isso é uma coisa muito importante. E não só isso, se a pessoa não teve tempo de pedir perdão em vida, ou pedir perdão antes dele ser enterrado, se vai no cemitério com um minyan e se pede perdão perante um minyan. E teve vários casos famosos que o Rebbe ele mandou ir no cemitério com um minyan para pedir perdão, e era por isso que estava acontecendo, não importa, eu teria que contar uma história longa, mas por isso que estava acontecendo N coisas, porque alguém tinha magoado outra pessoa, não tinha pedido perdão, e tudo que estava acontecendo na vida dele era exatamente porque faltava o perdão. Todo dia de noite, quando a gente vai falar o Shema antes de dormir, a gente perdoa. A primeira coisa do Shema antes de dormir é Areini Mochel Echol Mi. Eu perdoo a todo aquele que fez contra mim. Isso daqui é considerado uma das orações mais difíceis que a gente tem, porque não é fácil perdoar. Eu quero contar uma história pessoal, rapidinho. Tinha uma senhora, amiga do meu pai, quando meu pai estava na semi-intensiva do Einstein. E essa senhora veio visitar, e no caminho que ela estava saindo do quarto, essa senhora tinha uma amiga, que era muito amiga dela. Mas um dia, as duas se brigaram, mas brigaram tão feio, que uma não podia estar junto com a outra. Uma não podia estar junto, e sabiam. E as duas frequentavam o mesmo lugar, né? Porque elas sempre eram amigas, elas tinham as mesmas amigas. Então, quando uma estava nessa roda, a outra estava lá, quando a outra estava aqui. Então, já sabiam que elas não iam se falar. E elas saíram, e anos passaram sem se falar, até que ela estava saindo do quarto do meu pai, e ela estava no corredor do Einstein. E quando ela estava no corredor do Einstein, a amiga estava a 2 quartos mais para lá, saindo numa maca para ir para uma operação. Ela ia ser levada para o centro cirúrgico. E ela sabia que a amiga ia passar por essa operação. Ela saiu correndo, as duas se beijaram, as duas se falaram, ela desejou que foi tudo bem. O que aconteceu naquela hora? Todo aquele negócio que eles tinham era um grande nada. Era um grande nada. Que quando chegou na hora H, desapareceu como nada que ele era.
Então, isso a gente tem que pensar. Mas deixa eu fazer os nossos comerciais. Nós temos a semana que vem, eu não sei por que aconteceu, só Rosenberg fala aqui, viu? Porque na semana que vem temos o Dr. José Rosenberg falando, Josef Rosenberg falando sobre o assunto de ansiedade. E na outra semana nós vamos ter o Felipe Rosenberg, que ele vai falar sobre TDAH. Então é sobre hiperatividade, que ele sabe muito, vai ser uma palestra muito interessante. Queria parabenizar também pela palestra, foi muito boa. Mas tem um ponto assim que eu fiquei pensando ao longo desse tempo que a gente teve de aula, né? Que muito se falou sobre o perdão após o acontecimento, né? Após o trauma, etc. Mas eu fiquei pensando assim em relação ao perdão durante aquele processo, né? Então, durante a dor, né? Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ler o livro da bailarina de Auschwitz, não sei se você chegou a ler. E é muito interessante que, assim, enquanto ela está nos campos, né, a Edith, que também depois virou psicóloga, e ela é sobrevivente de Auschwitz, né, ela relatou muitos pensamentos dela em Auschwitz, né, durante todo o processo, né. Ela falou assim que a única coisa que ela pensava naquela hora era que ela queria entender o porquê que estavam fazendo aquilo com ela, né. Enquanto ela compartilhava essas experiências com a irmã dela, com a Magda, né, e a irmã dela falou assim, não, eu quero me vingar deles, né, eu quero acabar com eles, como eles fizeram isso comigo, etc. Então, cada um, né, tem uma sua forma de raciocinar, né? E um outro ponto também, assim, que me veio da Torá, né, sobre o perdão enquanto tem aquele acontecimento, né, é com Yaakov, né? Então, quando ele vai para a casa do sogro dele, do Labão, ele fica 7 anos trabalhando para ele, depois tem uma certa decepção, e depois ele fica mais 7 anos para casar até com, enfim, com a Raquel, né? E eu imagino que ele tem essa dor durante todo esse tempo, né? Então ele teve que perdoar enquanto ele ainda sentia aquela dor, né? E na prática clínica, etc., né? Eu peguei alguns casos assim de abuso psicológico, sexual, e era muito interessante assim, porque muitas das vezes, né, essas mulheres, homens, etc., tinham que voltar para casa, né? Então, de alguma forma, eles tiveram aquele momento do trauma, né? Mas eles tiveram que voltar e continuar com aquela dor, né? Então, como que perdoar enquanto esse processo ainda não finalizou, né? Então, como que você... O nosso esforço é por tirar a pessoa daquela situação, né? Durante o processo, me parece que a pessoa lança a mão de mecanismos de defesa, como a dissociação, como a síndrome de Estocolmo, né? Então, a vida como ela é um pouco diferente dessa capacidade aí de perdoar. Talvez uma pessoa extremamente treinada e conhecedora da Torá possa ter essa evolução durante o processo, mas o que a gente vê na prática assim, tem o momento da dor, tem o momento de sair da dor, e daí a gente pode lembrar do Viktor Frankl, né, que depois ele fala que tem que ter um propósito, porque se tu não pode passar o resto da vida chorando. Então, embora isso seja bonito e o ideal, na prática a gente não consegue. É só pensar em alguma coisa da tua vida, né? Ainda muito interessante que é o Yaakov. Quando Yaakov volta para a casa de Isaac, ele se preocupa com a culpa que ele tinha com relação ao irmão dele, Esaú. E aí ele pensa em como ele vai conseguir o perdão, porque se ele não tiver o perdão, ele vai ser morto, ele e os filhos dele. Então eu estou repetindo algo que todo mundo conhece, mas é a questão da leitura que a gente vai fazer. O que Jacó faz?
ele tenta fazer uma reparação. Ele manda na frente. Ele está vindo com 400 homens. Ele está vindo para quê com 400 homens? Ele podia vir sozinho. Ele veio com 400 homens, ficou muito claro o que era o ressentimento. A gente tem que ler a Torá, interpretar e entender o que vem subjacente. E aí, quando eles se encontram, ele diz: eu tenho muito, eu não preciso do que você dá. Mas aí, Jacó diz: Adoni. Só essa palavra transforma. A gente pega uma palavra só e entende todo o significado que vem nessa relação. Estava dizendo: me perdoa. E aí, só o fato dele ter dito e ter reparado. Então, se a gente pega só essa mitologia, ou fato, o que você quiser, tem que ter uma reparação. Quando a gente tem que pedir perdão, a gente tem que saber como fazer a reparação. Se não houver reparação, não é um processo somente intrapsíquico. É claro que é um processo intrapsíquico, que aqui não foi colocado a dinâmica, a psicodinâmica entre o sentimento de culpa para poder pedir perdão. Mas isto a gente levaria muito tempo e a gente já está nos finalmente, mas é que isso incita a gente a pensar mais adiante. Talvez a gente volte no assunto, perdão 2. Quando se fala em perdão, se perdoar a si próprio, o que quer dizer exatamente isso? Como fazer isso? Por que fazer isso? O Rabino tinha falado que perdoar o outro, que às vezes não merece esse perdão, o importante seria se perdoar assim. Todo o relato que a gente fez do processo espiritual que acontece no perdão, sabe, a letra rei, ela tem um espacinho, né, em cima, e ela simboliza exatamente isso, é a possibilidade de voltar para a linha de base. Espiritualmente, é como se tu te desse a oportunidade de sair de fora da ofensa, do conflito, e voltar para um estado anterior de integridade espiritual. Então, eu estou tentando falar do ponto de vista espiritual, e que isso pode se traduzir numa sensação, se tu tentar fazer isso. Porque aí entra o imponderável, vamos dizer assim, né? Não é uma técnica, é uma relação tua com a Hashem, tua com a Torá. Eu posso relatar as minhas experiências sobre isso. Aquela dor vai ficando diluída lá atrás. É mais ou menos isso que eu sinto.